Passaporte Concursos, o menor investimento da cidade com a melhor qualidade. Estamos aqui de volta às nossas aulas e hoje eu vou falar para vocês de análise combinatória. E a análise combinatória é muito temido por muitos alunos, eu não sei porquê. É a parte da matemática que nos ensina simplesmente a desenvolver técnicas de contagem. Então, nada mais justo de que começarmos ensinando essas técnicas. E vamos começar pela mais básica de todas, o princípio fundamental ou princípio multiplicativo. E o próprio nome já diz tudo, basta multiplicar. E vamos tentar desenvolver toda essa teoria de uma forma precisa, objetiva e bem clara. E sempre procurar evitar o uso de fórmulas. Parece uma missão impossível, mas não é. Vamos lá, vamos começar. 5 atletas disputam uma prova. Quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros colocados? Olha, para você resolver esse tipo de problema, eu aconselho que você faça o seguinte. Você pega o problema em questão. Qual é o problema em questão? Organizar os 5 atletas em fila, com 3 atletas cada. E divida esse problema em decisões mais simples. Que decisões são essas? Tipo, escolher quem fica em primeiro. Depois, escolher quem fica em segundo. Por último, escolher quem fica em terceiro. Pergunto a vocês. Se eu for escolher o atleta que fica em primeiro, eu vou ter quantas opções de escolha, sabendo que são 5 atletas disputando essa prova? 5. Se eu for escolher o atleta que fica em segundo, eu vou ter quantas opções de escolha? Que quem ficou em primeiro pode ficar em segundo. Então só temos 4 opções de escolha. Restando agora quantos atletas, pessoal? Só 3. Esses 3 atletas eu devo escolher um deles para ficar em terceiro. Então eu tenho quantas opções de escolha? 3. De acordo com esse princípio multiplicativo, o número de formas de tomar essas 3 decisões sucessivamente basta multiplicar o número de maneiras de tomar cada uma delas individualmente. Ou seja, fica 5 vezes 4 vezes 3. Ou seja, existem 60 maneiras de dispor esses 5 atletas em filas de 3. Vamos mostrar aqui um outro problema bem parecido. De quantas maneiras eu posso dispor 5 pessoas em fila? Você vai ter que tomar umas decisões. Quais são essas decisões? Escolher a pessoa que fica em primeiro lugar na fila. Como você tem 5 opções, 5 pessoas, você tem 5 opções de escolha. Escolher a pessoa que fica em segundo lugar na fila. Agora você só tem 4 pessoas. Você nota que você já escolheu o primeiro e o segundo. Então você não tem mais 5 pessoas. Você só tem agora quanto? 3. Então quando você for escolher o terceiro lugar na fila, você só vai ter 3 opções de escolha. Das 5 pessoas disponíveis, já foram escolhidas 3. Restando quantas? 2. Essas 2, eu vou escolher exatamente uma delas para ocupar o quarto lugar. E restando apenas uma pessoa. A pessoa que sobrou, com certeza ela vai ocupar a 5ª posição. Então, se eu quero determinar o número de formas de dispor essas 5 pessoas em fila, basta multiplicar o número de maneiras de dispor cada uma delas isoladamente. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá quanto? 120. Pessoal, então é o seguinte. Chegou a hora, para facilitar os cálculos, de eu falar para vocês de um número chamado fatorial. Então, se eu perguntasse para vocês o que é o fatorial de 5, vocês iam me responder que é o produto de todos os naturais do 5 até chegar ao 1, ou seja, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120. Se eu pergunto a vocês que é um fatorial de 6, é o produto de todos os naturais do 6 até chegar ao 1. É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a quanto? 720. Se você olhar bem, você nota que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é exatamente 5 fatorial. Então, eu posso escrever 6 fatorial como se fosse 6 vezes tudo isso, que é tudo isso aqui, 5 fatorial. Então, quem é 6 fatorial? 6 vezes 5 fatorial. Se eu perguntasse a vocês quem é 5 fatorial, ia ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu pergunto, quem é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1? É 4 fatorial. Então, onde tem 5 fatorial, eu posso escrever 5 vezes 4 fatorial. Nestas circunstâncias, eu também posso representar 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Então, qual é o conselho que eu dou? Quando você for calcular o fatorial de um número, você sai desenvolvendo. No número que você parar, você coloca o fatorial.
Então, por exemplo, isso é muito útil em divisão de fatorial. Eu quero pegar 10 fatorial e dividir por 8. Não há necessidade de desenvolver inteiramente o 10 e depois desenvolver inteiramente o 8 e dividir esse número absurdo. Eu aconselho que você desenvolva o maior. Qual o maior? 10. Até se igualar ao segundo maior. Qual o segundo maior? 8. Então, quem é 10 fatorial? É 10 vezes 9 vezes 8. Igualou, pronto, para. Você pode ou não pode dividir 8 por 8. Assim só fica 10 vezes 9, que é quanto? 90. E eu pergunto, para que serve o fatorial? E eu lhe respondo, somente para simplificar. Você já imaginou essa questão? De quantas maneiras podemos dispor 10 pessoas em fila? Se você fosse responder esse problema, você saberia a maneira já de resolver. Você teria que escolher a pessoa em primeiro lugar na fila, 10 opções, segundo lugar 9, terceiro lugar 8, e assim sucessivamente, até chegar na última pessoa que vai ocupar o último lugar. O que você deve fazer em seguida? Multiplicar. Ao invés de dar o resultado desse produto, você diz que a resposta é 10 fatorial. Então, o que fizemos agora? Criamos uma resposta pronta para esse tipo de problema. Então, se alguém lhe perguntar de quantas maneiras você pode dispor 5 pessoas em fila, você responde 5 fatorial. De quantas maneiras eu posso dispor 7 pessoas em fila, você responde 7 fatorial. De quantas maneiras podemos dispor N pessoas em fila, você responde N fatorial. Tá certo? Então, eu te pergunto, será que fatorial só serve para isso? Para determinar o número de maneiras de organizar 5 pessoas em fila? Eu lhe digo que não. Vamos olhar aqui o seguinte exemplo. Quantos são os anagramas da palavra aluno? Você percebe que a palavra aluno, na realidade, ela é... O que é um anagrama primeiro? O anagrama da palavra aluno é qualquer palavra que eu consiga formar com as letras dessa palavra, tendo ou não sentido. A própria palavra aluno é um anagrama da palavra aluno, mas a palavra aluno é outro anagrama da palavra aluno. A palavra nalou é outro anagrama da palavra aluno. Então, o anagrama da palavra aluno é simplesmente uma fila de 5 letras. Então, para você responder o total de anagramas da palavra aluno, basta responder de quantas maneiras você consegue organizar 5 letras em fila. E você já tem a resposta pronta. Qual é a resposta desse problema? 5 fatorial. E eu faço a seguinte pergunta. E se aparecessem letras repetidas? Por exemplo, quantos são os anagramas da palavra Lara? E eu lhe digo, eu só vou responder isso aí apenas na parte 2. Então espere a parte 2. Combinado? Até logo. Tchau para você.